Apocalipse capítulo 12, versículo 7, diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Você vê, o diabo resistiu para não sair do céu. Ele lutou contra os anjos. Houve peleja no céu, houve guerra no céu, para tirar de lá o diabo, para expulsar de lá o diabo. E o termo expulsar, que é o termo que ele usa aqui, expulsar, quer dizer justamente tirar a força. Expulsar é tirar a força. Uma pessoa não quer sair, você pede para a pessoa sair, e ela diz, não saio. Você diz, você vai sair, ela diz, não saio. Então você tem que tirá-la a força, ou expulsá-la dali, arrancá-la dali, obrigá-la a sair dali. Então você percebe por aqui como é difícil libertar a pessoa. O processo mais difícil é o da libertação. Porque o diabo não quer sair da vida da pessoa. Os demônios não querem abandonar o corpo da pessoa, a mente da pessoa, a alma da pessoa. Imagina você. Quem aqui você mora na mesma casa há mais de 30 anos? Na mesma casa, a casa é sua e você mora lá há mais de 30 anos. Levante a mão, quem mora há mais de 30 anos? Quem mora há mais de 40 anos na mesma casa? O senhor mora há mais de 40 anos? O senhor pode vir aqui, por gentileza? O senhor não se importa? Olha só, vou dar um exemplo para você bem claro de como é difícil a pessoa se libertar, e de como você tem que colocar toda a força na sua libertação. Tudo começa com a libertação. Faz favor, como é o nome do senhor? José. Seu José, o senhor mora no mesmo endereço, na mesma casa, há quantos anos? 43 anos. 43 anos. Sim, senhor. E o senhor comprou essa casa? Eu comprei o terreno e construí a casa. Comprou o terreno e o senhor que construiu? E construí a minha casa. Então tem uma vida ali, né? Praticamente, né? Criou seus filhos ali? Todos eles. Quantos filhos? 3. 3 filhos. Todos nessa casa? Todos nessa casa. O senhor tem a escritura, tudo do senhor? Tem tudo. Não tenho a escritura definitiva ainda, né? Porque é aqui no bairro do Experimento, no Jardim Bela Vista, né? Mas é sua. Mas é minha. Mas o senhor tem como provar que é sua? Toda a documentação. Tudo que é necessário, só não a escritura ainda. Mas o senhor tem como provar que a casa é sua? É minha. Tá bom, seu José. Então, se eu chegar lá na sua casa, ou se alguém chegar lá, bater na sua porta, e disser assim, olha José, eu vim aqui pedir para o senhor se retirar daqui, o senhor pegar as suas coisas aí, e sair daqui, desocupar a casa, porque essa casa agora não é mais sua. O senhor sai? Acho que só para o cemitério. O senhor não sai, não? Não. Ninguém me deu nada, foi eu que consegui com o meu suor, né? De lá ninguém tira o senhor? Não, só Deus. Ele pode. Só sai de lá para o cemitério? Só. Em outras palavras, só matando? Exatamente. Se for num caixote, eu saio. Ninguém tira, homem nenhum tira o senhor de lá. Andando não. A casa é sua. É minha. O senhor está lá há 43 anos. 43 anos. Não é qualquer um que vai chegar lá e dizer, sai daqui, José, e o senhor vai sair. Não, senhor. O senhor não sai. Jamais. Tá certo, a casa é sua. Deus abençoe, muito obrigado. Amém. Viu? Permaneça lá na sua casa. Tá certíssimo, a casa não é dele? Aí você imagina
A pessoa que chega na igreja depois de 43 anos nas mãos do diabo. 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, o corpo dela foi a casa de quem? De Satanás. A mente dela foi usada pelo diabo, ela foi instrumento do diabo, cheia de sentimentos, mágoa, ódio, rancor, amargura, desejo de vingança, cheia de ranços do passado, cheia de pecados, cheia, imagina a vida da pessoa. Você está entendendo, sim ou não? 40 anos, 50 anos, aquele espírito atormentando ela, usando ela, é a casa dele. Aí um belo dia chega assim e diz: olha, demônio, tu vai sair daí, tu acha que ele vai sair assim? Hã? É uma guerra para libertar a pessoa. O processo de libertação é o mais difícil. Por isso que você tem que botar toda a força, por isso que a Igreja Universal trabalha forte em cima da libertação. Sexta-feira, corrente de libertação, terça-feira, que é para arrancar o mal, mas é uma guerra para arrancar. É uma luta para libertar a pessoa. É uma batalha para a pessoa se libertar. E não adianta, falar uma coisa para você. Encher você de conhecimentos bíblicos. Encher você de conhecimento da Bíblia, de versículo bíblico, de teoria bíblica, sem arrancar o mal de dentro de você, é nada mais, nada menos do que domesticar o diabo dentro de você. Mas ele vai continuar lá. Encher a pessoa de conhecimento bíblico e não arrancar o mal de dentro dela, só vai domesticar o mal dentro dela, mas o mal está lá dentro dela. E a índole do mal está lá dentro dela. E o mal vai fazer o que ele veio para fazer na vida dela. Quer matar? Roubar e destruir. É igual a pessoa que cria uma cobra dentro de casa. Pessoa que tem na cabeça essas ideias de criar, tudo bem, cada um tem o seu gosto. De criar cobra dentro de casa, uma sucuri dentro de casa. Pode dizer: não, pastor, mas eu peguei essa sucuri aqui, pequenininha, eu estou cuidando dela, eu dou carinho nela todo dia. Mas uma hora, essa sucuri vai engolir alguém. Porque ela não deixou de ser sucuri, é verdade? O instinto da cobra está ali. A pessoa que quer criar um leão dentro de casa. Você vê que, tanto é que o governo não deixa, né? A pessoa criar um leão dentro de casa, porque uma hora esse leão, ele vai engolir alguém. Ele vai atacar alguém. Já tem cachorro aí, Rottweiler, Pitbull, que já ataca, porque está no DNA dele aquilo. Então não adianta, se a pessoa não se libertar, enquanto a pessoa não se libertar, não adianta, a vida dela não muda. Não muda. É uma guerra para libertar a pessoa. Mas se você perseverar, se você lutar como Miguel lutou, como os anjos dos céus lutaram, você pelejar, está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você tem que resistir firme na fé ao diabo. Você tem que usar as armas da fé, a oração, o jejum, a corrente de libertação. Você não pode desanimar, você não pode diminuir as forças, você tem que cada vez colocar mais forças, para você se libertar, não só do espírito, porque se está tirando o espírito, ele tem que levar com ele também tudo que ele colocou, as mágoas, os ressentimentos, os desejos, a maneira de pensar, de agir, que durante anos ele
colocou dentro da mente da pessoa, educou, doutrinou a pessoa para ter aquele comportamento, aquele pensamento, para sentir daquela maneira, para agir daquela maneira. Tudo começa com a libertação. No versículo 8 diz: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso. Está vendo? O termo que usa é o quê? Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ele foi vencido, ele foi expulso, ele foi arrancado de lá do céu. Você vê que até lá no céu ele perturbava. Até no céu ele perturbava. Se você perseverar na fé, se você resistir firme na fé, ele também vai ser expulso da sua vida. Não vai mais restar lugar para ele na tua mente, não vai mais restar lugar para ele no teu coração, no teu corpo, na tua alma, na tua casa, na tua família, nos teus caminhos. Amém? Não vai mais. E você não pode baixar a guarda, nem depois dele ser expulso, você não pode baixar a guarda, porque lá em Mateus, capítulo 12, você vê, nós estamos lendo aqui Apocalipse 12, né? E se a gente observar lá em Mateus capítulo 12, sem tirar daí de Apocalipse, ou deixando marcado aí, você pode abrir em Mateus capítulo 12. Que também, não por coincidência, né, mas divinamente providenciado, também está no capítulo 12, só que de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 43, a estratégia de Satanás. Está vendo? Então é uma luta para a pessoa se libertar. Não é fácil para a pessoa se libertar dos espíritos malignos e se libertar do ranço que ele deixou da maneira de pensar, de agir. Esse processo em muitas pessoas leva anos, até limpar tudo, até tirar tudo. E não estou me referindo só ao espírito em si, mas tudo que esse espírito, durante os anos que dominou aquele corpo, que dominou aquela mente, que dominou aquela alma, tudo que ele semeou, tudo que ele plantou, toda a natureza que ele formou, o caráter que ele formou naquele ser, é um processo que em muitos casos leva anos, para a pessoa se limpar de tudo, se libertar de tudo. É uma luta, é uma batalha, é uma peleja, aqui dentro é o quê? É uma peleja constante, lutando contra as dúvidas, lutando contra os medos, lutando contra os traumas, lutando contra a ansiedade, é uma luta, é uma batalha, é uma peleja. Mas suponhamos que você se libertou com muita luta, com muito sacrifício, com muita perseverança. Olha, pastor, foi uma peleja, foi uma guerra, mas eu me libertei do diabo, graças a Deus. Esse desgraçado foi expulso da minha vida, ele saiu de dentro de mim. Eu estou livre. Mas Jesus lhe alerta dizendo assim, no versículo 43 de Mateus 12: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém
Não encontra. Então, os demônios são seres espirituais. Eles precisam de um corpo para se expressar. Ele precisa, Satanás, os demônios, precisa de um corpo para materializar a sua maldade, o seu intento. Então, quando ele sai de uma pessoa, imediatamente ele procura outra pessoa para ele entrar, porque ele não pode ficar sem um corpo. Ele quer um corpo para colocar doença, para colocar o vício, para levar para a prostituição, para levar a mentira, para levar o roubo, para levar o mundo do crime. Ele quer um corpo para ele expressar a sua crueldade, a sua maldade, para ele executar a sua perversidade. Ele precisa de um corpo. E não encontrando, versículo 44, por isso diz, voltarei para minha casa, de onde saí. Está vendo? Então foi uma guerra para expulsá-lo de você. Foi uma guerra para lhe libertar. Foi uma guerra, e se você ainda está em processo de libertação, você sabe a guerra que você está passando para se libertar. E muitas vezes manifesta com demônio na igreja, e é uma luta. Porque manifesta, e a pessoa manifesta com demônio, o diabo fica colocando na cabeça dela. Está vendo aí, ó, você manifestando aí, sendo exposto ao ridículo, tal. É uma luta para a pessoa se libertar. Mas é mais fácil libertar quem manifesta do que quem não manifesta, sabia? O pior é o que não manifesta. Porque quando a pessoa manifesta com demônio, a gente lidar direto com o diabo, a gente lidar direto com o espírito. E quando a pessoa tranca o coração, e quando a pessoa não abre o coração, e o demônio fica ali anos e anos escondido, incubado, e a pessoa não está liberta. E quantos que sem se libertar, e não se libertou, obviamente também não nasceu de Deus, obviamente também não foi batizado com o Espírito Santo. Tem ali um espírito enganador. E quantas pessoas endemoniadas que não se libertaram, se infiltram até no nosso meio. Aí você imagina conviver, você convive, você tem familiares endemoniados, você sabe o que é lidar com pessoas endemoniadas, verdade ou mentira? Você trabalha com gente endemoniada, não é fácil. Não é fácil. Por isso que você não pode aceitar ser enganado. Você sabe, você melhor do que ninguém sabe se você se libertou ou não se libertou. Porque se existe no teu caráter, se existe na tua alma, se existe no teu ser, ainda existe traços, ainda existe resquícios do passado, do seu passado, no qual você servia aos demônios, era possuído pelos demônios, então você ainda não se libertou. Ainda não se libertou. Ou de repente se libertou do espírito em si, mas ainda tem muita coisa dele dentro de você. Maneira de pensar, maneira de agir, maneira de sentir, comportamentos e etc, 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 etc. E eu vou chegar no ponto aqui em que você vai entender como se vê livre de tudo isso. Você compreende, sim ou não? Você não pode se enganar. Você não pode se enganar. Está escrito, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E você quer ver um aspecto forte da libertação? Quando a pessoa se libertou,
mesmo, ela tem vergonha do passado dela. Ela não tem prazer no passado, ela sente vergonha do passado dela. Ela não se gaba do passado dela. Quando você vê uma pessoa falando do passado dela com orgulho, se gabando das coisas erradas que ela fez, das perversidades que ela fez. Ah, mas eu fazia isso, eu fazia aquilo. Olha, como se tivesse até com saudade daquele tempo que a pessoa diz assim: ah, que tempo bom era aquele, né? Era tempo. Como que pode ter sido bom? Como que um tempo que eu era endemoniado, como que um tempo onde eu era possuído pelo diabo, guiado pelo diabo, pode ter sido um tempo bom? Como que eu posso ter vivido um tempo bom antes de ter tido um encontro com Deus? Então está aí a prova de que não se libertou, de que não nasceu de novo, de que não foi cheio do Espírito Santo, coisíssima nenhuma. Porque não existe época melhor da minha vida do que a que eu nasci de Deus, a que eu fui cheio do Espírito Santo. Isso sim é um tempo bom. O resto eu tenho vergonha. O resto eu tenho vergonha. A pessoa tem nojo das coisas erradas que ela fazia, da vida promíscua que vivia, não se gaba, não fala com prazer. Quando tem que falar, fala para dar testemunho, mas mesmo assim fala constrangido, fala para dar testemunho. Mas tem vergonha do seu passado, da vida pregressa que viveu, que sabia que era endemoniado, que era endemoniada. Não fica se gabando das coisas que fez no passado. E uma vez eu vi uma pessoa passando por uma situação, olhou para outra e falou assim, eu presenciei esse fato. Uma pessoa olhou para outra, numa situação, um conflito, falou assim, se eu não tivesse na igreja, tua sorte é que eu estou na igreja. Senão eu te matava agora. Falei assim, Jesus Cristo. Quer dizer, ainda traz dentro de si o desejo de quê? De matar. Se libertou? Hã? Então o espírito enganador. O que tem ali é um espírito quê? Enganador. Está enganando a pessoa. E você não pode se deixar enganar. Você não pode aceitar o engano. Você tem que se libertar de fato e de verdade. Não pode sobrar nada da velha criatura dentro de você. Nada. Amém? Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então você se libertou com muito custo. Ô pastor Irineu, eu me libertei com muito custo, foi uma luta, foi uma guerra. Hoje eu sou uma nova criatura, hoje eu estou livre, hoje eu tenho paz. Como os anjos disseram lá, voltando lá em Apocalipse, lá no versículo 10, quando Satanás foi expulso, diz assim, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio o quê? A salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro
e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, quando o diabo foi expulso, houve festa no céu. Houve festa no céu. Os anjos comemoraram. Houve uma voz que disse: agora vamos ter paz aqui, finalmente. Acabou o tormento, acabou a perturbação. Agora nós vamos reinar aqui com Cristo. Cristo vai reinar. Houve festa no céu, houve paz, houve comemoração, houve salvação, houve alívio. Tudo que uma pessoa, quando se liberta, sente, percebe, recebe na sua vida. Mas mesmo você que se libertou, a Bíblia está dizendo para você, Jesus está alertando você lá em Mateus 12, 43. Fica esperto, porque o diabo está querendo voltar. Não pensa que ele desistiu de você não. Compreende? O diabo não desiste. Volta e meia ele está indo lá ver como é que você está. Ele está observando como é que você está. Se você permanece na fé, se você está permanecendo no altar, se você está permanecendo na comunhão com Deus. Sai da presença de Deus para você ver. Pessoal, a vida com Deus, olha aqui para o pastor Irineu, a vida com Deus é uma ida sem volta. Se você olhar para trás já era. Jesus disse, se alguém lançar a mão do arado e olhar para trás não é digno de mim, não tem volta. Não tem volta. Eu sei que se eu tirar a minha vida 1 minuto do altar, 1 minuto da presença de Deus, o diabo acaba comigo. O diabo não vai me dar outra chance. Vigia. Por isso que o apóstolo Pedro disse, vigiai, estais pois atento, sede sóbrios, né? O texto correto é, sede sóbrios. Vamos ao texto de Pedro, primeira epístola de Pedro, se eu não me engano, é no capítulo 5, né? É isso mesmo? Isso, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro nos aconselhando, disse assim, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O diabo está procurando alguém para devorar. Se você demole, ele vai devorar você. Ele vai pegar o mais fraco. Ele pega quem está fraco. Ele pega quem está vacilando na fé. Ele pega quem está brincando com as coisas de Deus. Ele pega aquela pessoa que está na igreja de turista, que não leva Deus a sério, que não leva as coisas de Deus a sério, que não está orando mais, quem não está jejuando mais, quem não está mais tendo comunhão com Deus, que está na igreja, mas está começando a pender de novo para o pecado, para a mentira, para as coisas erradas, voltando à prática das coisas erradas, voltando a frequentar os lugares que frequentava, voltando a se envolver com as pessoas que se envolvia, voltando a fazer as coisas que fazia, como Jesus falou da porca lavada, que voltou a se revolver na lama. Repugnante, é tão repugnante, que é comparado ao cachorro, que comeu o próprio vômito, que só de pensar, é ou não é? O diabo quer voltar para você. Ele está fazendo de tudo para voltar para você. E se ele voltar, Jesus falou, olha, se prepare, porque o último estado vai ser 7 vezes pior. Que ele não volta só. Ele não volta só.
E daí a razão, olha aqui pastor, a razão, porque muita gente diz assim, eu estou frequentando a igreja, e ao invés da minha vida melhorar, está piorando. Por que está piorando? Porque não se firma. Está piorando por quê? Porque só vem na igreja fazer corrente. Aí queima o diabo, amarra o diabo, expulsa o diabo, mas não tem compromisso com Deus. Se batizar nas águas não quer. Se batizar não quer. Largar o pecado não quer. Largar a vida errada não quer. Limpar o coração não quer. Deixar as coisas erradas não quer. Não quer largar as más amizades. Não quer largar o mundo. Jesus disse, aquele que amar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perdê-la por minha causa, acha-la. Aí fica nesse chove, mas não molha dentro da igreja, e não se liberta nunca, porque cada vez expulsa os demônios, mas ele vai sempre voltando pior, e a pessoa não se liberta, não muda de vida, e a situação, em vez de melhorar, vai piorando. Compreende, sim ou não? Você tem que levar Deus a sério, não brinca não, pessoal. Não brinca não, pessoal, a coisa é séria. Você não está lidando com homens, você não está lidando com coisas materiais, você está lidando com o mundo espiritual. Você está lidando com os demônios, você está lutando. Paulo disse, a nossa luta não é contra a carne, e nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, os dominadores, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Está lá em Efésios, não é isso? Pouquinho atrás aí, em Efésios, olha só, não é brincadeira não. Efésios capítulo 6, versículo 10. Versículo 12, ele diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra todos os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. É contra o diabo que você está lutando. O diabo está de olho em você. Você pensa que o diabo está brincando? Você acha que o diabo está de brincadeira? Você quer voltar a ser capacho na mão do diabo? Você quer pagar para ver? Paga para você ver. Se tu não volta a ser capacho na mão do diabo, se tu não volta a ser cavalo do diabo, que é assim que ele trata os aparelhos, chama de aparelho de cavalo, de mula. Você quer voltar a ver a sua vida 7 vezes pior do que quando você chegou até Jesus? Abandona ele. Vai, bobão, vai, bobona, vai na conversa dos outros. Eu quero ver quem é que vai te ajudar. Vai. Tira a tua vida do altar. Vai indo pela conversa dos outros. Tira a tua vida da presença de Deus. Tira. Você quer pagar para ver? O que é que Satanás vai fazer da tua vida? Eu não vou pagar para ver. Então, se você se libertou, amém, graças a Deus, você já teve uma vitória. Meu caro, o fato de você já ter se libertado já foi uma vitória extraordinária. Você venceu uma batalha, mas você não venceu a guerra. A guerra continua, o diabo querendo voltar. Por isso que Paulo diz aí da armadura de Deus. Ele fala, depois você medita aí em Efésios, do capítulo 6, do 10 em diante. Ele fala da armadura de Deus.
a espada do Espírito, o capacete da salvação, a couraça da justiça. Então você se revestir cada dia do Espírito Santo, da presença de Deus, da comunhão, você cuidar da sua comunhão com Deus, você investir na tua vida espiritual, você investir cada dia mais, cada vez mais na tua vida com Deus. Lá em Apocalipse, voltando lá para a gente encerrar, ele diz, versículo 11 do capítulo 12 de Apocalipse: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Está aí as três armas para você vencer Satanás. Agora eu vou te dar as armas para você se libertar e se manter liberto. Amém? Para você que ainda não se libertou, se libertar. E para você que já se libertou, se manter liberto de Satanás. As três armas que eu tenho usado. Pega aí as armas. O sangue do Cordeiro. Essa batalha aqui se deu exatamente quando Jesus deu o brado na cruz. Quando Jesus da cruz disse, está consumado, então Miguel e os seus anjos foram para cima do diabo e falaram, ó diabo, acabou, agora você não pode mais ficar aqui, porque o sacrifício já foi feito, o sacrifício foi feito, o sangue já foi derramado. É isso aí, a primeira arma é o sacrifício, é o sacrifício. É o sangue derramado, é a oferta, é a entrega de vida. Quem está compreendendo, pastor? O sangue de Jesus foi derramado. O sangue foi derramado. A oferta, a Bíblia diz que ele foi oferecido, o próprio Paulo diz isso, que ele foi oferecido como oferta de libação, ele foi o cordeiro, ele levou sobre si, como está lá em Isaías 53, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas maldições, o nosso castigo, ele levou tudo sobre ele na cruz. O sangue foi derramado, o diabo não pode mais te acusar. Compreende isso ou não? O sangue de Jesus te lava, o sangue de Jesus te limpa, o sangue de Jesus te purifica. E o próprio Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quer dizer, você se entregar a Ele, você assumir na sua vida a obra do Calvário. O sangue de Jesus, a oferta que foi derramada, o sacrifício que foi feito, amém? Segunda coisa, a palavra de Deus, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra de Deus. A palavra aqui, ó, a palavra de Deus, está escrito, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra. Você tem que alicerçar sua vida sobre a palavra de Deus. Você tem que comer a palavra de Deus. Você tem que viver de acordo pela palavra. Você tem que ser guiado pela palavra de Deus. A última palavra na sua vida tem que ser a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser o seu pão de cada dia. Você tem que guardar a palavra. Você tem que obedecer a palavra, você tem que viver de acordo com a palavra. Quem vive na palavra, o diabo não tem acesso. O diabo não pode tocar aquele que obedece à palavra. Porque a palavra é Jesus. Amém? Amém. Então você tem que enquadrar a sua vida onde? Na palavra. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram. Então é isso aí, é você viver uma vida dando um bom testemunho. Você dá um bom testemunho de Jesus. Você tem que dar testemunho do Senhor Jesus.
Mas não é só testemunho de cura, testemunho de conquistas materiais, de testemunho de solução de problemas circunstanciais, não. Sabe qual é o maior testemunho? É o testemunho do novo nascimento. É o testemunho de uma pessoa que nasceu de Deus. É o testemunho de uma pessoa que foi cheia do Espírito Santo. E que por ter se libertado, nascido mesmo de Deus e ter sido cheio do Espírito Santo, mudou, não é mais aquela criaturinha que era antes, quando endemoniada. Mudou o caráter, mudou o comportamento, mudou a maneira de pensar, mudou a maneira de agir, porque o Espírito que habita dentro dela, o Espírito que reina dentro dela agora, é o Espírito Santo, amém? Quem dirige ela agora é o Espírito Santo. Então aonde ela vai, no trabalho, em casa, na igreja, na rua, aonde ela estiver, ela dá testemunho de Jesus. E em muitos casos não precisa nem abrir a boca não, basta olhar para a vida dela, o caráter dela, o comportamento dela, as atitudes dela, as reações dela diante das adversidades, dá testemunho. Ela dá testemunho, até passando por lutas, ela dá testemunho, porque quem olha para ela passando pela luta dela, fala, poxa, como é que pode? Fulano, ciclano, olha o comportamento, olha a maneira que reage. Ela exala o perfume de quem? De Jesus. E aí ela é selada com o Espírito Santo. Aí acabou, meu caro. Aí é novidade de vida. Amém? Fique de pé no seu lugar. Você vai agora falar com Deus. Se tem alguma coisa te condenando, te acusando, o sangue de Jesus te lava de todo pecado. Mas pastor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu caí. O sangue de Jesus te lava de todo pecado. O diabo não pode mais te acusar. Ele te limpa hoje, ele te lava hoje, ele te purifica hoje. E a partir de hoje, você vai assumir um compromisso de viver em obediência à palavra de Deus. Não é uma doutrina religiosa, um dogma, mas a palavra de Deus. Você vai obedecer a palavra de Deus e dar um bom testemunho com a sua vida. Com a sua vida, porque para terminar ele diz, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Quer dizer, você está disposto a dar a sua vida. Você não tem apego a mais nada com esse mundo, desse mundo. Você entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Amém? Você entregou a sua vida, a entrega de vida. A oferta é a entrega da sua vida, o sacrifício da sua vida. Você sacrificou a sua vida. Então você não tem medo de perder a sua vida, porque você já sacrificou a sua vida. Você já deu a sua vida. Você já deu a sua vida. Sua vida já é dele. Você está esperando a hora em que ele vai chamá-lo para junto dele. Que a sua vida já foi entregue. Amém, pessoal? É isso que você tem que fazer, entregar a sua vida para ele. E o Espírito Santo é quem vai te ajudar a moldar o teu ser, o teu caráter, a tirar o ranço do passado. Você se libertou do espírito, mas ainda ficou algum resquício, alguma coisa. Então o fogo do Espírito Santo se acendendo dentro de você, ele vai purificar o seu ser de todo esse lixo emocional, todo esse lixo de pensamento, de sentimento, de ideia, tudo, todo esse lixo vai ser tirado de dentro de você, e você vai ser uma nova criatura. Você vai viver em novidade de vida, vai se cumprir na sua vida o que Paulo disse, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Amém, pessoal?